A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade uma pergunta de um grupo de irmãs que fizeram aqui para nós. É uma pergunta bem polêmica, irmãos. Ao longo dos tempos, nós temos observado que ali na pandemia mesmo teve uma certa ocasião em que correu um boato em que as irmãs iriam fazer parte da orquestra na congregação cristã no Brasil. Teve um grupo de irmãs musicistas querendo ingressar, querendo a todo custo, né, irmãos, fazer parte da orquestra dentro da congregação. E aí a pergunta fica sempre no ar, né? As irmãs vão tocar na congregação ou não vão? As irmãs foram liberadas para tocar dentro da congregação? Fica esta pergunta. E neste vídeo nós vamos abordar este assunto, irmãos. Assunto este em que já foi aí falado ali na pandemia e agora de novo volta este boato, né, irmãos? As irmãs estão liberadas para tocar dentro da igreja? O que vocês acham? É um ponto de interrogação, né, irmãos? Sabemos em que, irmãos, a nossa orquestra é a maior orquestra do mundo com um só intuito: de servir a Deus, louvar a Deus e sentir o mesmo, né, irmãos? E as nossas irmãs em outros países, elas tocam. Em outros países, ela toca por quê, irmãos? É pelo motivo de não haver muitos músicos fora do Brasil. Dentro do Brasil, vamos dizer que já está super lotado, né? E a orquestra é composta só pelo sexo masculino, irmãos. No Brasil não tem tanta necessidade das irmãs ficar na orquestra. Nós vemos aí que até a organista, tem organista que toca em 2 meses, em 3 meses, e às vezes na sua comum não tem vaga e ela tem que tocar em outra igreja de outro bairro. Até às vezes a sua comum é uma central, ela tem que tocar em uma igrejinha bem distante, né, irmãos? Aqui no Paraná acontece sempre isto. A minha comum é uma igrejinha no meio do mato, aonde só minha esposa é organista, só ela é organista fixa do local, o qual as outras irmãzinhas que já fizeram até comum e gostam de tocar aqui na nossa igreja, irmãos, no nosso bairro, e elas aqui então tocam, fazem a parte delas, né? Por quê? Em suas comuns não tem mais vaga. Então este é o motivo de as irmãs não tocar na congregação cristã no Brasil, né? Porque saiu um boato em que as irmãs brigavam muito no início da obra e por isso que foram tiradas. Irmão, se tivesse alguma briga, alguma coisa, não seria por este motivo. Não seria. Nós sabia que antigamente até a irmã pregava a palavra, pelo motivo aí de não ter muitos irmãos com este dom, né, irmãos? Mas o tempo foi mudando, as coisas foram mudando e fomos entendendo, até na própria Bíblia, na questão de pregar, né? Não de tocar. De tocar nós sabemos que as irmãs tocam nos Estados Unidos, tocam em outros países, né, irmãos? Agora, aqui no Brasil deveria ser liberado para as irmãs em locais bem difíceis, né, irmãos? Locais onde não tem muito músico. E liberar para as irmãs aí aprender, porque tem irmã que gosta, tem o dom da música, né? Então, irmãos, vamos colocar aqui um comunicado urgente sobre esta parte para tirar dúvida o porquê elas não tocam dentro da congregação aqui no Brasil. Preste sua atenção. Sobre a pergunta do irmão,
Por que que as irmãs não podem tocar outros instrumentos senão o órgão no Brasil? Diferentemente de outros países, querido irmão Silas, o Brasil detém um contingente gigante de músicos. Em 2010 foi anunciado na reunião dos encarregados regionais no Brás que naquele ano tínhamos 375 mil músicos, já incluso as organistas. Qual é o percentual necessário em cada congregação para que a Irmandade tenha um bom auxílio ao canto? Uma média de 10%. Ou seja, se a tua comum congregação toma uma Santa Ceia 500 irmãos e a orquestra presente nos cultos é de média de 50, com certeza será muito bem equilibrado orquestra e canto da Irmandade. Sabendo que somos instruídos por ensinamento que o canto da Irmandade é que deve sobressair a execução da orquestra, porque a letra, a poesia, é que é o interessante no louvor ou na súplica a Deus. Logo, o que a orquestra de fato auxilia a Irmandade é o andamento, a entoação e a interpretação propriamente dita do hino segundo a inspiração da poesia. É assim que está escrito nas instruções de utilização do nosso cenário. Mas por que as irmãs tocam em outros países e aqui não tocam? Somente porque já temos uma grande quantidade de músicos? E lugares mais afastados, interiores, vilarejos, povoados, que falta músicos, se as irmãs pudessem tocar, ajudaria? Então, irmãos, nesse primeiro áudio nós podemos analisar que o irmão aí fala, explica direitinho, que aqui no Brasil já está aí praticamente lotado o sexo masculino, nossos irmãos aí na orquestra já está aí bastante, né? E para cada igreja tem a sua porcentagem, né, irmãos? Também com esse problema do decibéis, né? Pega muito também. A congregação está sempre ali, né, na risca, verificando. Irmãos, e como eu disse, aí organista, né? Tem organista que toca em mês, em 2 e 3 meses, na sua comum, que também tem um número excessivo de organista. Por esse motivo, eu quero crer que as organistas não tocam, né? Que as irmãs, melhor dizendo, não tocam o instrumento nas igrejas. Mas tem os interior aí, né? Por que não liberar nos interior aqui do Brasil, onde não tem bastante músico? Vamos ouvir o restante. Não tem como abrir um precedente considerando o tamanho do local. Ou abre para toda a obra ou não abre. Mas a preocupação hoje dos irmãos, pelo menos esta é que foi manifesta e explicada a nós, levando em conta a versatilidade da mulher, a predisposição da mulher e a persistência dela na busca por algum objetivo. Quando a mulher ela se determina que vai buscar um objetivo, aconteça o que acontecer, ela vai buscar e ela vai alcançar. Como exemplo, eu cito ao irmão nossas esposas. A esposa põe o arroz no fogo, põe o feijão, cada um tem um tempo de cozimento. Põe mistura em outra panela, frita a carne. Enquanto isso, a criança brinca pelo chão, ela está de olho na criança. A fralda precisa ser trocada, ela observa, sabe quando trocar. Uma roupa está sendo batida lá no tanquinho lá fora, ela sabe o tempo de parar a máquina e tirar a roupa, estender a roupa. Tudo isso acontece e ao final de tudo isso, arroz maravilhoso, feijão maravilhoso, carne bem temperada, criança bem cuidada, roupa bem alvejada, sai tudo perfeito e maravilhoso. E nós, meu querido irmão Silas, e nós homens, se a esposa pedir para nós, bem, olha aí o leite, é muito provável que a gente deixe esse leite derramar no fogão ainda.
Então a mulher tem essa versatilidade, tem essa predisposição, e o que para o homem pode ser um tanto difícil, para ela acha muito fácil. O órgão é o maior exemplo disso. Nós homens na congregação tocamos um instrumento que faz tão somente uma parte, nós tocamos apenas uma voz, mas ela tem um órgão eletrônico pela frente que vai tocar soprano, contralto em sua maioria, tenor, baixo na pedaleira, e ainda ela vai fazer uma contagem ou às vezes vai querer cantar junto ao hino. Logo, se o irmão somar, vai dar aí 5 a 6 partes distintas. É isso mesmo, irmão, que o irmão falou. A organista toca muito. A organista, ela faz coisas, irmãos, em que o músico não consegue. Não consegue. Que o músico só faz uma parte só na igreja. E a organista, ela faz as 4 partes, ainda canta, irmãos. A organista estuda muito, né, irmãos? A mulher organista, a mulher na igreja tem uma serventia enorme, irmãos, né? A gente ouve aí muitas pessoas que gostam de criticar a obra de Deus, dizendo que a congregação não dá valor para a mulher, por esse motivo de não poder tocar na orquestra no Brasil. Mas não é nada disso que eles falam. Não é nada disso. É pelo excesso de contingente de músicos, né? Vamos acompanhar mais um pouco aí, irmãos. E tudo isso sai perfeito, tanto é que foram confiados a nossas irmãs organistas de darem a introdução dos hinos. Quando elas anunciam a sua introdução, é como anunciar qual será o andamento, que entoação que é esse hino. Logo, elas estão ajudando a Irmandade e ajudando a própria orquestra. E não tem segunda chance. Fez a introdução, fez. Errou, não existe segunda chance para dizer: irmãos, eu vou repetir porque eu errei. Não existe segunda chance. Então, querido irmão Silas, analise agora toda essa versatilidade, essa disposição, essa garra e essa busca pelo objetivo que a mulher tem, diferente do homem. Se hoje nós estamos em 375 mil músicos, o irmão consegue imaginar quantos vamos ter se as irmãs entrassem na orquestra para tocar violino, flauta, clarineta? Rapidamente, 1 milhão de músicos. Então poderia ser, muito provavelmente, que na tua comum, com 500 irmãos tomando um Santa Ceia e que tenha 50, 60 músicos, talvez, daqui a poucos anos, a tua igreja todinha é todo músico. E o objetivo não é a música é somente base harmônica para o canto. O objetivo é a letra, é a poesia. Porque tem música que o irmão vai ouvir dentro da congregação que o irmão vai dizer: eu já ouvi essa música lá fora. Às vezes o irmão vai passar numa feira livre e tem um cidadão vendendo CD. E o irmão vai ouvir um hino e dizer: é o hino da congregação. É mesmo, né, irmãos? Os irmãos já pensaram isso alguma vez? Imagine o tanto de músico iria ter na congregação por cada comum. Seria mais ou menos a igreja inteira músico, porque a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Quem nunca passou em uma feira, em algum local, e viu aquele hino tocando, e falou: é o hino da congregação. Mas na realidade, aquele hino tem um autor que fez, e um autor ali de praticamente há 100 anos, há 70 anos atrás, que fez aquela melodia. E aquele hino já não tem mais direitos autorais, virou utilidade pública, né? E aquele hino todos podem usar a melodia. Já a letra, a congregação tem a sua letra registrada. Né, irmãos? Imagine o tanto de músico, mulher, homem que ia ter na igreja. Então aí o irmão está explicando o motivo das irmãs não tocar na congregação. Não é que a congregação tem algo contra a mulher
que não deixa a mulher fazer nada, como dizem aí, querem aí jogar a congregação contra as irmãs, as mulheres, as pessoas, né? Querendo falar coisas que não procedem, irmãos. Imagine uma igreja com 200 pessoas, tendo ali praticamente quase 80, 90 músicos. Imagine, ninguém iria ouvir vozes, os decibéis iriam ser muito altos, né, irmãos? Imagine as vizinhanças. E nisso os irmãos pensaram, né, até nisso. Vamos ouvir o restante do áudio, irmãos. Então, as melodias que estão no nosso cenário, elas também estão sendo executadas em outras igrejas, porque as melodias não nos pertencem e nem pertencem às outras igrejas. As melodias pertencem a, nós chamamos de patrimônio cultural da humanidade. São peças, são obras musicais, são músicas de domínio público que o autor fez há 100, 200 anos atrás, já morreu, e não incide mais direitos autorais sobre aquela peça. E nem tem a quem, porque a família já foi, já morreu. Então, toda e qualquer entidade religiosa pode fazer uso daquela melodia e colocar a sua letra. É o nosso caso, nós temos a nossa letra inspirada por Deus, confirmada por Ele e registrada de acordo com a lei dos direitos autorais no Brasil. Então, irmão, veja que o que é mais importante é a poesia, é a letra, as palavras que nós vamos pronunciar nos hinos. Por isso que a orquestra, sendo essa gigante quantidade, fugiria do propósito do hino. Então, querido irmão Silas, o motivo principal e talvez único seria realmente esse contingente que já é grande, mas que ele tornaria-se gigante. Já nos outros países é diferente. Por exemplo, a Argentina. Enquanto no Brasil nós temos, em 2010, nós tínhamos 1.054 regionais, 677 examinadoras, e hoje esse número já está além disso. Na Argentina tem apenas 5 encarregados regionais. Na França, apenas 2. Em Portugal, um pouco mais. Na Holanda, apenas 1 regional. Na Inglaterra, apenas 1 regional. Então, irmão, veja, o número de irmandade, o número de músicos é infinitamente menor. A obra é bem pequena. Então lá vai ter um músico numa igreja pequena de 20, 30 irmãos, um outro em outra igrejinha, aí precisa do auxílio das irmãs. Tem lá a tua esposa, tem lá a esposa de fulano, de ciclano, então ela vai tocar um violino e vai ajudar. Por isso que há essa abertura, pela necessidade. Tá bom? Não sei se eu consegui responder a pergunta do irmão. Deus abençoe, irmão Silas. Ótima explicação, né, irmãos? Sobre esta parte na congregação cristã no Brasil. Nós temos bastante irmãs aprendendo a música para organista, irmãos, para tocar órgão na igreja. Muitos falam, né? É muito difícil o teste para órgão, são vários livros, ainda ter que pagar a aula de organista, né, para tocar o órgão. Na maioria das vezes as irmãs cobram porque realmente são nas suas casas em que é dado essas aulas. E as irmãs ali têm o seu tempo ali disponível, irmãos. Disponível para que essas irmãs estudem e consigam ali passar a lição. Irmãos, o que nós somos até aqui contra é uma mensalidade muito alta, né? A irmã começa a pagar, e depois acaba até desanimando, e quando retorna de novo, irmãos, tem que retornar do zero, aí começa a pagar de novo. Mas isso tudo também é pelo motivo de nós ter bastante organista na congregação. Quem é que não quer ter o privilégio
de tocar dentro da congregação, tanto no órgão quanto ali no banco dos músicos. Por isso, irmãos, a organista e os músicos, os que estão aprendendo, sabem que é muito dificultoso passar, né, por esses níveis, passar pelos testes, mas quando é oficializado, irmãos, ali é uma vitória conquistada. E muitos hoje, às vezes, não dá valor, irmãos, e joga esse sofrimento, esta batalha que teve, às vezes quer desistir de tudo e acaba abandonando. Então este vídeo é para nós abordar o porquê a organista, as irmãs não tocam na orquestra no Brasil e as organistas porque estudam bastante. As organistas porque não tem muita vaga para as organistas. Então ficamos aqui neste vídeo e pedimos para nossa querida Irmandade que dê sua opinião a este respeito. Tá bom? Vamos comentar? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.